19 horas e... Oi. Eita, tá saindo baixo aqui. Agora sim, 19 horas e 2 minutos em Manaus, 20 horas e 2 minutos em Brasília. Muito boa noite para quem tá me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Deixa eu já mandar um abraço para quem tá acompanhando já aqui, pro El Barros, João Marques, Célia, Emílio Macedo e mais um monte de gente, sejam bem-vindos. Gente, vamos de 3 fatos históricos relevantes do dia 27 de abril, que é o 110º dia, 7º dia do ano, e faltam 248 dias para acabar. Fatos históricos do dia 27 de abril. Morre Fernão de Magalhães, em 1521, navegador português que morreu na Batalha de Mactan, nas Filipinas. Inauguração do Estádio do Pacaembu, em 1940, o Estádio Paulo Machado de Carvalho, símbolo, né? Canonização de 2 papas, em 2014. O Papa Francisco canonizou João XXIII e João Paulo II. Vamos de 3 nascimentos históricos. Esse não é tão histórico, não. Cid Gomes, né? Mas tudo bem. Foi governador do Ceará, ministro, ok. Aniversário do Dinho Ouro Preto também, que também não é lá muito histórico, né? Mas eu gosto do trabalho dele. Parabéns pro Dinho Ouro Preto. E aniversário de Liso, cantora que eu não faço ideia de quem seja, mas tá na pauta aqui, então vamos falar. E hoje também, 27 de abril, essa data eu acho importante, essa eu queria falar, essa eu acho legal. Dia Nacional da Empregada Doméstica, que é uma homenagem a Santa Zita, padroeira da categoria, né? Vou falar um pouquinho mais sobre Santa Zita, não hoje, mas vou falar em algum momento. Sou eu! Deixa eu já mandar uma boa noite pro Eduardo, Manuel Cardoso, Filhotinha, Ademar, El Barros, Leluana, Lili Steffens e mais um monte de gente que está acompanhando. Gente, comenta o nome da cidade de vocês aqui para eu saber de onde vocês estão falando e mandar um abraço para vocês, beleza? Vamos entrando na nossa pauta aqui. De novo, isso começou a bombar nas redes bolsonaristas. Anistia para os golpistas. 5 motivos pra gente dizer não para isso. Boa noite, Eduardo, de novo. Tem que ter anistia para os golpistas? Não tem. E eu vou mostrar aqui hoje, de novo, em tudo quanto é programa, se comenta, já está dito, batido, rebatido, mas vamos falar de novo. Hoje eu listei aqui 5 motivos. Primeiro, equiparar o que a gente tem de gente presa hoje, e aqui eu vou falar do núcleo crucial, tá? São agentes públicos que estão sendo chamados de presos políticos. Gente, Bolsonaro não é um preso político. Heleno não é um preso político. Braga Neto não é um preso político. Anderson Torres não é um preso político. Felipe Martins não é um preso político. Todos esses que eu mencionei aqui tiveram direito ao contraditório, à ampla defesa, tiveram direito a se defender, eles escolheram seus advogados, eles trabalharam ou fizeram outras coisas. Olha, Eduardo de Barra do Corda, Maranhão, um abraço pro Maranhão. Eles escolheram seus advogados, eles tiveram tudo que a Constituição garante que eles tenham. Ah, Marcelo, tu é contra que eles tenham tido? Não, pelo contrário. Eu defendo o seguinte: você, enquanto membro da sociedade, só pode dizer que há uma sentença legitimamente imposta contra outro membro da sociedade se você seguir rigidamente todas as leis que valem para todos nós. E isso foi seguido para todos eles. O que a gente tem ali foram agentes públicos imbuídos da autoridade que o povo confere a essas pessoas e que eles usaram essa autoridade conferida pela democracia para acabar com a democracia. Então, meu amigo, não tem preso político nenhum no Brasil. Nenhum deles, nem o Bolsonaro, nem Heleno, nem ninguém. Nenhum deles está preso por crime de opinião. Nenhum deles está preso por uma decisão política. Eles estão presos porque eles estão cumprindo uma sentença transitada em julgada
de um processo penal condenatório, onde lhes foi garantida a ampla defesa, o contraditório e todas as garantias constitucionais. Então, meus amigos, a conversinha de preso político, uma pinóia. E tem mais uma coisa agora também, anistiar esse pessoal. Agora, vocês sabem o que aconteceu? Deixa eu olhar para a câmera aqui. Quem está ouvindo na Web Rádio PP não vai conseguir ver, mas quem está em rede social vai conseguir ver agora. Olha aqui, no meu olhinho, nesse olhinho verde aqui, Manauara. Vocês sabem o que ia acontecer se a gente desse anistia para esses bandidos? Eles iam tentar de novo. Exatamente, podem ter certeza disso. Eduardo Silva, José Valdeci, Apple User, Chaguinha. Se esses bandidos criminosos, e eu não falo só dos peixes grandes não, tô falando dos peixes pequenos também, Mariazinha. Se esse pessoal conseguisse a anistia, eles iam tentar de novo, Zaqueu. Por que a gente sabe que eles iam tentar de novo? Porque isso já aconteceu na história. Em 1961, tentaram um golpe de Estado também, que não prosperou. Aprovou-se, passou-se a mão, relevou-se. Em 64, eles tentaram de novo e conseguiram. Em 2023, no 8 de janeiro, eles tentaram e não conseguiram. Se der anistia, eles vão tentar de novo. E aí a gente vai estar premiando. Gente, não dá para esquecer que o golpe, a tentativa de golpe de Estado, Osmar, Lúcio, Sobem Brechó, Teobaldo, olha o Lúcio DF, começou aqui. Gente, esse Lúcio DF, ele é gado? É gado sim, né? Pois é, então vamos lá. A coisa não começou no 8 de janeiro. Teve um planejamento robusto. Houve reuniões, houve definições de finalidades. Olha, o outro já se doeu por aqui, esse M. Vinícius. M. Vinícius, é gado também esse M. Vinícius? É gado, né? Pois é, eles reuniram. Não se esqueçam, o plano deles passava por matar o presidente Lula. O plano deles passava por matar o vice-presidente Geraldo Alckmin. O plano deles passava por matar o ministro Alexandre de Moraes. O plano deles passava por prender ilegalmente ministros da Suprema Corte. Passava por prender ilegalmente um ex-presidente do Senado Federal, que era o Rodrigo Pacheco. Aqui, golpe sem armas foi golpe na Venezuela. Oh, é gado demais esse daí. Então, se eles conseguissem a anistia agora, se o Brasil caísse nessa conversa de anistia, eles iam estar sendo premiados, eles iam ter o caminho livre para tentar de novo. Outra coisa que eles falam também, eles comparam muito, eles usam 1989 como exemplo, né? Porque teve a anistia lá em 85 para todo mundo. O cenário é completamente diferente. Vamos lá, o que a gente tinha em 1985? O país vinha de 20 anos de ditadura militar, uma ditadura que sequestrou, uma ditadura que torturou, uma ditadura que matou. Ok, não para defender isso, tá? Mas estou falando do que aconteceu. E aí houve inúmeros, até hoje a gente não sabe quantos, porque a Comissão da Verdade infelizmente foi interrompida, mas houve inúmeros crimes cometidos por agentes do Estado. Era general, era coronel, era delegado, era presidente, era o cacete cometendo crime, matando, torturando. E aí havia a resistência popular também. Pessoas que não aceitavam a ditadura se organizavam e também iam para a ação. E enfrentavam bala com bala. Essa era a questão. Então, aí sim, para poder fazer a transição, os militares vão largar o poder e entregar de novo aos civis, que é de onde nunca deveria ter saído. E aí os militares propuseram um acordo. Beleza, nós vamos devolver o poder para vocês. Mas nós não vamos entregar o poder para vocês para no mês seguinte a gente estar preso diante de um tribunal. Então vamos aprovar uma lei de anistia. E aí sim aprovou-se uma anistia que valeu para todo mundo. Eu concordo? Não, eu, um pequenininho, um simples advogado daqui de Manaus, não concordo que tenha que ter havido anistia para todo mundo. Crime de tortura é crime contra a humanidade. É imprescritível. Quem praticou tortura tinha que hoje
estar respondendo criminalmente, tinha que estar na cadeia, tinha que ter o mesmo destino que teve um general argentino que participou da ditadura lá, que morreu no vaso sanitário dentro de uma cela comum. Isso era o que tinha que acontecer. Mas não vai, infelizmente. Então não tem como comparar o cenário que a gente teve em 2023, quando um grupo que perdeu a eleição tentou criar um cenário de caos para forçar uma GLO para poder com isso assumir o poder, com o cenário dos anos 80. Não é a mesma coisa, então não há comparação. Outro motivo objetivo aqui, eles falam, porque tem que acabar os inquéritos do STF. Eu concordo, não dá para ter inquérito eterno. Agora, não dá para ter inquérito eterno também no Ministério Público. Agora, também não dá para permitir que um inquérito seja encerrado simplesmente porque eles não querem mais. Porque o bolsonarismo, isso aí atrapalhou a gente, tem que passar. Não. Tem que se respeitar a autonomia do Poder Judiciário, e se respeitou muito os poderes da República. Se não fossem os inquéritos abertos pelo Poder Judiciário, e isso é legítimo, isso é da democracia. O Poder Executivo ele faz investigações através da Polícia Federal. O Poder Legislativo ele faz investigações através de CPIs. O Poder Judiciário ele faz inquérito fundamentado no seu regimento interno. Isso é lei. Ninguém inventou nada. Mas o Lúcio ainda está mugindo aí. Lúcio, continua mugindo, tu e o Vinícius aí, que já eu retorno com vocês, tá? Então, você dizer para um poder, olha, agora vocês não podem mais fazer inquérito nenhum, porque a gente é contra isso, você está subjugando esse poder ao bolsonarismo. E bolsonarismo, meus amigos, não é poder da República, não é instituição de Estado. Bolsonarismo é corrente de pensamento, e uma bosta de corrente de pensamento, que produz gente como esse M. Vinícius aqui, que não sabe o que tem que fazer. A Mariazinha ainda não prenderam os criminosos, prenderam. Os golpistas estão na cadeia. Democracia só para a esquerda. A gente defende a democracia, né? Vocês tentaram acabar com ela. Mas tudo bem. E por último, um outro motivo que eles dizem é que porque a anistia vai pacificar o país. Mentira. Procurem aí na internet pesquisas de opinião pública. Você acha que as pessoas do 8 de janeiro devem ter anistia? A maioria da população brasileira entende que não. Eles rejeitam. E aqui a gente está falando de pesquisa Datafolha, de pesquisa Cast, de pesquisa Action, todas que foram feitas. O que ia acontecer era o seguinte: se a gente der essa anistia, ela não vai... Olha, esse Nelson Arduino é muito burro, meu Deus. Gente, esse Nelson Arduino é gado? Sim, ele é gado também. Nelson Arduino, a Constituição diz, o regimento interno do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, ele tem força de lei. Os regimentos internos dos tribunais têm força de lei. De novo, o Vinícius mugindo aqui. Em 2017, a esquerda invadiu os três poderes, ninguém foi preso. Pesquisa, desinformado. Aí eu poderia dar uma aula de novo para o cara. Vamos ver a motivação. Há uma completa diferença entre você promover manifestações que sim, podem passar do limite, podem gerar prisão, que seja. Agora, ali não foi... O 8 de janeiro ele não foi um ato isolado em si. O 8 de janeiro... ele foi parte de um plano que começou desde o dia em que o marginal do Bolsonaro assumiu o poder. Tentaram um golpe em 2021. Cadê? Você é o cara que vai em uma live com uma que você acha inteligente. O Bolsonaro fez isso, né? Cometia crimes atrás de crimes nas lives, achando que não ia ser responsabilizado porque ia contribuir, ia continuar no poder. Enfim, se essa turma tiver anistia, eles vão tentar golpe de novo. E aí essa jumentada aqui, cadê? Do Nelson Arduino, do M. Vinícius, mas não rouba Bolsonaro, diferente do presidente. Cadê? Severino Silva. Olha, esse Severino tá com capacete aqui. Severino, bora, vou deixar tu entrar aqui, deixa eu ver que bosta que tu vai falar. Cadê? Arregou, Severino? Arregou, Severino? Chama aí de novo, eu ia deixar tu entrar. Meu Deus, arregam demais, né?
Não lembro dessa invasão. Tá difícil, moço. É difícil mesmo. Não lembro mesmo. Mandem link aí dessa invasão que teve. O regimento interno só dá poder para eles abrirem um inquérito de ofício. Sim, mas eles podem abrir inquérito de ofício. Todo regimento permite isso. Mas provavelmente o Nelson Arduino e os outros gados aí nunca leram nada, né? Vamos botar umas alfafas aí. Ou então, provavelmente, esse Nelson Arduino, né? Ele é daquela turma que diz... como é que é? Que fala, não vou ler isso aí porque tem muitas palavras ali, né? Gente burra. Enfim, vamos seguindo o programa aqui, vamos para nossa pauta que ainda tem um monte de coisa pra gente falar aqui. Deixa eu mandar um oi pra galera que tá aqui. Cadê? Severino Silva, vagabundo, você sabe que é um golpe de Estado. Severino, pede acesso aí, babaca. Vai, entra aí, cadê? Eu ia deixar tu entrar. Vamos botar capins pra jumentaiada. Exatamente, Adilson. Vamos botar capim pra essa galera pra ver se eles entendem. Cadê? Nilson Arduini, sou eu. Tu é gado mesmo, Nilson Arduini. Severino Silva, eu tô esperando. Entra aí na live de novo, quero ver se tu tem argumento mesmo, como é que tu defende isso aí, né? Ai, além de tudo, essa galera é covarde. Gente, manda a cidade de vocês aí pra eu botar. Cadê? Mais um crime. Cara, tu é ingênuo ou apenas ignorante? Falando um monte de baboseira da ditadura. A ditadura foi criminosa. Quem participou da ditadura militar era bandido. E não sou eu quem diz isso. Eu concordo. Mas quem diz é a história. Você sabe que é um golpe, hein, seu mentiroso? Sim, eu sei que é um golpe. Tu que eu acho que não sabe nem escrever. Cadê o Vinícius? Sou de Pernambuco, Nordeste. Eu volto, Flávio Bolsonaro e minha família. Tem otário em todo lugar, né, Vinícius? Inclusive aí onde você tá. Você é a prova disso. Cadê o Newton Carlos? Flávio Bolsonaro é uma piada. Não, ele não é uma piada porque a piada é engraçada, Newton. Essa turma é perigosa. É triste, tem que tirar eles de lá, né? Cadê? Você não sabe porra nenhuma que aqui é um golpe, não. Você não sabe. Ai, como ele tá brabinho. Se os bolsopatas tivessem só invadido o Congresso, não eram mais presos, mas decidiram quebrar tudo. Não, eles invadiram, Genivaldo, para tomar o poder. Qual era o objetivo? Deixa eu pausar aqui para deixar bem claro para todo mundo. Eles queriam invadir os três poderes para criar um cenário de caos. E nesse cenário de caos, eles queriam que o Lula decretasse, que ele convocasse uma operação de garantia de lei e da ordem, nomeando generais administradores. Daí eles iam dizer, não, o governo tanto não conseguiu controlar que chamou a gente, então está suspenso o governo, nós vamos assumir. Exatamente. Quem é essa Elma Corrêa aqui? Bora, deixa eu ver essa. Oi, Elma. Cadê? Não vai falar nada não, Elma? Vixe, botou de igreja aqui. Cadê? Como é que tira essa Elma da live aqui, meu Deus? Tá aqui. Eita. Porra, agora eu não sei como é que tira essa droga dessa live aqui. Alguém me ensina como é que tira isso aqui, por favor? Não, rapaz. Cadê? Saiu. Porra, nunca mais eu vou entrar. Nunca mais eu vou deixar entrar, porque eu não sei como é que tira esse troço. Ai, enfim. Cadê missão? Porra, fiquei até triste agora. É alguma evangélica fanática mesmo. Uma vergonha pra fé, né? Gente, vamos fazer um giro de notícias aqui pelo Brasil, saber o que os portais progressistas estão comentando, qual é o assunto, qual é a pauta, qual é a notícia. Chama a vinheta! Notícias do Brasil. Vamos lá, manchete do portal da Web Rádio App. Seleção de rugby em cadeira de rodas conquista torneio internacional. O time brasileiro derrotou a Grã-Bretanha na final do Santos Wheelchair Rugby World Challenge, realizado em Adelaide, na Austrália. Legal a inclusão no esporte. Parabéns ao Comitê Olímpico Brasileiro. Manchete da Carta Capital aqui. As intenções de voto de Lula e Flávio Bolsonaro no segundo turno em nova pesquisa Nexus. Levantamento encomendado pelo BTG Pactual aponta empate técnico entre os dois, com o presidente Lula aparecendo numericamente à frente por 46%,
a 45. Deixa eu pausar aqui para comentar. Gente, eu tô falando uma coisa faz muito tempo. Alair, eu também acho que o Lula ganha no primeiro turno. O Flávio Bolsonaro, ele tem um teto um piso muito alto, mas ele tem um teto. Qual é o teto do Flávio Bolsonaro? A votação que o pai dele teve em 2022. Sim, o teto dele são os 49%. E até hoje, em pesquisa nenhuma, ele atingiu esses 49%. Ou seja, ele tem até uma gordurinha para queimar, ele tem até uns pontinhos para crescer ainda. Mas nem isso ele conseguiu. Então, meus amigos, vai ser uma eleição difícil, vai dar trabalho, mas o presidente Lula, a democracia brasileira, vai vencer essa eleição. Eu não tenho dúvidas. Vamos seguindo aqui, manchete agora do Brasil de fato. O Brasil teve 14 massacres e 374 assassinatos no campo nos últimos 10 anos, os mais violentos da história recente. Relatório da Comissão Pastoral da Terra aponta a concentração de mortes no Pará, Rondônia e Maranhão, com impunidade atuando como componente estrutural para a manutenção da violência. Os casos de Eldorado dos Carajás e tantos outros que a gente vê por aí, né? Infelizmente. Manchete do Brasil 247, caso Master, Vorcaro busca fechar delação ainda nessa semana. Banqueiro preso desde março intensifica negociações com a defesa para formalizar proposta que deve ser entregue à PF e à PGR antes de seguir para o STF. Olha, o Semo Mauraga lá do DF chegou, seja bem-vindo, Semo Mauraga. Finalizando o giro de notícias pelo Brasil, aqui manchete do ICL Notícias. TCE flagra contratos para parentes de vereadores e indícios de superfaturamento. Auditoria sobre emendas PIX em São Paulo identificou repasses a entidades ligadas a familiares de parlamentares e obras sem plano de trabalho ou com preços inflados. O governo de São Paulo, o íntegro, aquele que não vai moralizar, tá aí. É o que essa direita mentirosa e vagabunda faz em todo lugar, né? Lula com fé na vitória. É isso aí, Semo Mauraga. Vamos para o momento doloroso do programa agora, né? Quando a gente fala de uma pessoa horrível, de uma pessoa escrota, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta. Cuidado aí. Você é uma pessoa horrível. Uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Diego Faro. Diego Faro é publicitário e vereador no Rio de Janeiro. Compadre e amigo de longa data do ex-governador Cláudio Castro, com quem integrou a banda gospel Em Nome do Pai. Chegou a ser subsecretário no governo do estado na gestão do Cláudio Castro. A sua campanha ela deteve o título de voto mais caro da eleição, custando cerca de R$ 146 por eleitor. Ou seja, o cara gastou R$1.850.000, que veio quase todo do PL. Só de adesivo foram quase R$300 mil. Sua trajetória foi marcada pelo apadrinhamento direto de Castro, que o apresentou como irmão e companheiro da vida toda. Sua rápida ascensão de vereador estreante a secretário de Estado escancarou menos mérito próprio e mais força do clã Castro na política fluminense. Um caso claro de aparelhamento onde cargos públicos viraram moeda de troca para fiéis escudeiros. Diego Faro é uma pessoa nefasta. Deixa eu ler mais comentário aqui. A extrema-direita, Sema Mauraga, não tem ninguém que preste. Difícil. Não, na extrema-direita não tem ninguém. Ninguém mesmo. Ademir Campos 3. O Ademir é lá de Castanhal, né? O Sema Mauraga do DF. Mandem aí de novo. A cidade de vocês. Alvandiro, Valderi, Luiz, Mesa Jogos. Fala aí de onde vocês estão falando para mandar um abraço para lá. Beleza? Vamos ver. Cadê aqui? Nossa, teve mais uma hoje. Tá lindo lá na família Bolsonaro, hein? Tá, os BO que estão rolando lá. E de BO deles eu gosto, né? Então, vamos pro diário deles aqui, saber o que tá rolando lá no clã. Diário do Bono. Capitão do povo. Não, me aqui, não.
O cabeça de filtro de barro, o Carluxo, tá criticando o Flavinho Chocolate. Gente, que coisa linda. Primeiro foi o Nicolas chamando o cara de rato lá, o Jair Renan, de topeira, dizendo que ele tem o QI de uma topeira cega. Aí agora o Carluxo reclamando que o Flávio é um lambari. O Carlos Bolsonaro era do gabinete do ódio, agora é do gabinete do choro, né? Porque o gabinete do choro mudou de endereço, mas continua funcionando a todo vapor. O filho mimizento, Carlos Bolsonaro, resolveu dar lições de estratégia política para o irmão, Flavinho Chocolate, dizendo que ele está mordendo a isca com mais facilidade do que lambari em anzol de mosquito. Gente, se alguém entender... olha lá, de Limoeiro no Ceará, o Valdir, seja bem-vindo. Se alguém aqui entende de pesca, me explica, tá? Por que lambari em anzol de mosquito? Isso vindo de um cara que passou anos administrando o gabinete do ódio, achando que xingar ministro do STF era política do Estado, né? Acaba sendo uma evolução para ele. Cadê o Valdeir lá de Limoeiro? O Alceu tá mugindo aqui. Gente, esse Alceu Mendes é gado. Pausa. É gado. É muito gado. Cadê, vereador? Essa extrema-direita acabou com o Rio de Janeiro. Acabou mesmo. Quem mais tem aqui de comentário? O Ademir lá de Cáceres, no Mato Grosso. Seja bem-vindo, Ademir. O Valderi, vota no Lula quando surgir um melhor... Cadê? Voto no melhor. Tá certo, é isso aí, Newton Pereira. Diz da cidade aí, Newton, pra gente mandar um oi. Gente, falamos do Brasil. Vamos falar do mundo agora, né? Saber o que o planeta tá comentando, quais são as notícias por aí. Chama a vinheta. Notícias do mundo. Manchete do Diário de Notícias lá de Lisboa, Portugal. Vamos saber o que a Europa tá falando agora. As forças de segurança não falharam, afirma Procurador-Geral dos Estados Unidos sobre tiroteio no jantar de correspondentes. Autoridades defenderam a atuação dos agentes no atentado contra Trump, destacando que a resposta rápida evitou uma tragédia de maiores proporções. Eu não vou nem fazer corte dessa matéria aqui, mas só fazer um comentário. Há uma teoria que circula... Não para não. Que circula na história. Obrigado, Valderi Ribeiro. Volte amanhã, todo dia 19 horas a gente está aqui, tá? 19 de Manaus, 20 horas de Brasília. Newton Pereira, lá de Brasília, inclusive. Há uma teoria de que o Hitler, ele realmente achava que ele tinha alguma missão divina porque ele escapou de 45 atentados. E aí por isso ele achava. O Trump está começando aí nisso, né? Porque escapou de um, escapou do outro agora. Enfim. Vamos lá, manchete da Rádio Progresso Cubana. Cuba inicia vacinação antipoliomielite em crianças de 1 a 3 anos. Campanha de imunização oral foi lançada na Ilha Caribenha visando proteger crianças contra a doença que pode causar paralisia infantil. Parabéns a Cuba. Manchete do La Nación de Buenos Aires, Argentina. Dólar oficial subiu 20 pesos e alcançou o valor mais alto em mais de um mês na Argentina. Tipo de câmbio foi pressionado pelo fechamento de posições de fim de mês e pelo desmonte de estratégias de carry trade no mercado financeiro. Coitada da Argentina, ainda vai piorar muito lá. E finalizando aqui o giro de notícias pelo mundo, manchete do Xinhua.com, portal chinês que produz notícias para o mundo. Preocupações aumentam com a aceleração da remilitarização do Japão. O país suspendeu proibição de exportar armas letais, aprovou novo comitê de inteligência e viu políticos visitarem santuário polêmico em uma semana. O mundo tá na loucura de guerra e, infelizmente, parece que só piora, né? Paciência. Gente, agora eu peço notícia de vocês que são de outros lugares do Brasil para falar da minha terrinha aqui, né? Para falar do que está sendo notícia aqui no estado do Amazonas. Chama a vinheta! Notícias do Amazonas. Manchete do portal A Crítica aqui de Manaus. A Azul anuncia 178 voos extras para Parintins, disponibilizando mais de 10 mil novos assentos. Reforço na malha aérea entre Manaus e a Ilha Tupinambarana atende a alta procura pelo Festival dos Bois Bumbás, garantido e caprichoso. Viva, eu sou garantido, tá?
com operações concentradas entre 23 de junho e 2 de julho. Que coisa boa, hein? Gente, quem está assistindo a live aqui, que não é do Amazonas, procurem conhecer o Festival de Parintins. É uma das manifestações culturais mais lindas do mundo. É uma festa fantástica, maravilhosa. E eu vou estar lá cobrindo com a Web Rádio App também, tá bom? Vamos seguindo aqui, manchete do portal O Poder. Prefeito teria usado drones e servidores para perseguir a ex. Gestor de Guanhães foi denunciado pelo MP de Minas Gerais por monitorar a vítima com equipamentos públicos e recursos humanos da prefeitura, além de ameaças e posse irregular de arma. Gente, é o fim da picada isso. Um prefeito de uma cidade utilizando a estrutura do município para perseguir uma mulher. Se fosse para fazer qualquer outra coisa que não tivesse a ver com a administração do município, já seria uma porcaria. Mas o cara tá usando para perseguir, para assustar, para intimidar uma mulher. Nesse país onde a cada 4 horas uma mulher é morta. Nesse país onde a cada 2 minutos uma mulher sofre violência. Boa noite, Régio Rocha. Diz tua cidade aí, meu rei. E a gente tem que conviver com isso ainda, cara. Um prefeito fazendo isso. Que triste. Vamos seguindo a pauta aqui. Manchete do portal do Holanda. Kassab diz que Bolsonaro teve desempenho pessoal muito aquém das expectativas. É muito bonzinho o Kassab, né? Presidente do PSD criticou o ex-presidente durante o almoço com empresários, mas também apontou aumento tributário e ineficiência administrativa do governo Lula. Ineficiência administrativa para quem? Porque para quem é pobre, para quem precisa do suporte do governo para não passar fome, para quem está na parte de baixo da pirâmide, que é onde eu estou, que é onde 99%. Tayla, boa noite, golpistas precisam ficar longe da sociedade. Concordo, Tayla. Tayla, diz tua cidade aí para mandar um abraço. Para 99% do povo brasileiro, o governo foi bom. Está sendo bom, está sendo eficiente. Apesar de... Opa, um abraço para o Rio aí, Tayla. Apesar de não ser 99% que reconhece isso. Mas, felizmente, em 2022, 51% do Brasil reconheceu que na época do Lula o Brasil estava melhor. E eu tenho certeza, essa eleição também, esse número vai ser maior. Não vai ser 51-49, não. Vai ser muito mais. O Brasil vai dizer que quer continuar sendo feliz, quer continuar com pleno emprego, quer continuar lotando o supermercado, quer continuar lotando o aeroporto. E vamos continuar. Finalizando aqui o giro de notícias pelo estado do Amazonas, manchete do BNC. Governo Lula repassa 10 milhões ao Amazonas para a nova carteira de identidade. Recursos do programa ProSim visam ampliar a adoção do documento no estado, que já alcança 25% da população local, com versão digital disponível no aplicativo gov.br. Olha, eu não sabia, tá? Eu acho que, cadê? Sou de Goiás, Campo Norte. Vamos votar no Lula, que é o melhor no Brasil. Vamos votar, faz o L aí, Régio Rocha. Seja bem-vindo. Gente, comentem aqui. Vocês já têm esse novo RG? Eu não tenho. Eu queria muito tirar, mas eu não consigo. Olha aí a Tayla. Conheço gente que odeia Lula e usa auxílio e benefícios do governo. Lúcia Alves, 13. Tayla, deixa eu pausar aqui pra gente conversar melhor. Everaldo, em Pernambuco só dá Lula 13, tá certo. Tayla, isso é muito importante, isso que você falou. Gente que usa auxílio e benefício do governo e odeia o Lula. Gente, se você tirar os benefícios do governo, talvez essas pessoas passem fome. Se você tirar os programas, se você tivesse suprimido do Brasil os programas sociais do Lula, o Minha Casa Minha Vida, só aqui na cidade de Manaus tem pelo menos 150 mil pessoas que não teriam casa. Isso fora no resto do Brasil, né? Porque já foram mais de 2 milhões de moradias do Minha Casa Minha Vida. Se você não tivesse o ProUni, que foi um estímulo para os municípios e estados criarem outros programas de financiamento aos estudos, muita gente talvez não teria estudado. Eu seria um. Eu não sei se eu teria conseguido fazer faculdade. Eu sou advogado, sou bacharel em Direito e
escolhi a carreira da advocacia. Mas eu fiz faculdade com bolsa. Então eu sempre digo, quem me segue no Twitter, vê lá, eu sou um dos brasileiros que o Lula tirou da pobreza. Cadê Maria Adeilda? Sou nordestina da Paraíba. Olha, um abraço para Paraíba. Sou lulista com muito orgulho. Lula melhor presidente do Brasil e vai ter Lula 4, né? Cadê a Tayla? Minha prima é uma, recebe R$800 do Bolsa Família e chama a Lula de bandido. É isso, Tayla. E se ela perdesse esses R$800, já que ela está inscrita no Cade Único, provavelmente ela passaria necessidade. Tayla, vamos conversar com esse pessoal. É difícil, enche o saco, dá raiva da gente falar, meu Deus, olha pra tua vida, olha em volta. Se essa galera ganhar, eles querem acabar com o SUS. Tu vai ter condição de pagar médico particular? Não vai. Eles querem acabar com o ensino público. Tu vai ter condição de pagar uma escola particular para os teus filhos? Não vai. Então, vamos votar em quem governa para nós, que estamos na base da pirâmide. Dá trabalho, é chatinho, mas a gente tem que fazer. Deixa eu mandar mais um abraço para a galera que está acompanhando aqui. Cadê? Lúcia Alves. Eu não tenho benefício do governo porque eu não preciso, mas sou Lula com muito orgulho. Lúcia, é isso. Eu não preciso mais. Felizmente, eu nunca recebi Bolsa Família. Eu usei Bolsa para fazer faculdade, mas não é por mim. Eu tenho um memezinho que rola aí. Tava lá. Eu não recebo Bolsa Auxílio do governo, mas eu voto por quem recebe. Eu não passo fome, mas eu voto por quem passa fome. Não é só sobre você, é sobre a coletivo. Cadê? Sinceramente, eu tô cansando de falar, eles são agressivos. É isso, Tayla. E assim, eu digo o seguinte, tem um percentual da população, Tayla, que se aparecer um vídeo do Bolsonaro de coturno dando uma bicuda na boca de uma idosa na noite de Natal, eles vão ficar do lado do Bolsonaro. Com esse pessoal não tem conversa, tem combate institucional. Mentiram sobre você, denuncia, processa. Cansei de fazer isso aqui e vou fazer quantas mais tiver que fazer. Mas tem o restante da população que vale a pena conversar, vamos mostrar, vamos insistir. Vamos falar, meu amigo, se essa turma voltar para o poder, teu salário não vai aumentar, eles já disseram isso. Se essa turma voltar para o poder, eles querem acabar com o SUS, eles querem acabar com a escola pública. Vamos mostrar isso para todo mundo. Cadê Maria Adeilda aqui? Não adianta inventar mentiras que o povo já conhece quem mais fez pelo povo brasileiro. É Lula de novo com a força do povo. Olha, Lúcia, eu já recebi Bolsa Família, mas agora trabalho. Que bom, Lúcia. Isso é bom. E tem estudos que comprovam isso. Tem um estudo da Fundação Getúlio Vargas que aponta que o número de pessoas nos últimos 20 anos que saiu da faixa de pobreza por conta do Bolsa Família é grande, ou seja, mais gente saiu do que entrou, ou seja, o programa funcionou, deu certo. Parabéns para você, Lúcia. Cadê a Tayla? Logo aqui em cima tem um exemplo que acabei de falar, mas não tem argumentos, aí xingam. É isso, Tayla, com esse pessoal não tem conversa, tem combate institucional, mas eles são 30% da população. Os outros 70%, vamos conversar com eles. Olha, tá aqui o Adeilson, chegou mais um gado aqui. Gente, esse Adeilson é gado? É muito gado esse Adeilson. Gente, vamos falar de coisa boa agora? Vamos falar de coisa alegre, de coisa feliz. Vamos de notícia boa agora. Chama a vinheta. Por favor, me tragam uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Pé de Meia começa a pagar R$200 a 6 milhões de estudantes nessa segunda. O Ministério da Educação iniciou hoje, dia 27, o pagamento da segunda parcela de 2026 do programa Pé de Meia, no valor de R$200 para estudante com frequência mínima de 80% nas aulas de fevereiro e março. Os depósitos seguem até 4 de maio, de acordo com o mês de nascimento, e já alcançam 6 milhões de jovens em todo o Brasil. Isso é um programa do caramba. O programa também paga parcelas de matrícula e conclusão do ensino médio para alunos das redes públicas. Com valores que chegam a R$ 9.200 por aluno, considerando incentivos mensais, depósitos anuais e bônus pela participação no Enem, o Pé de Meia democratiza o acesso à educação e reduz a desigualdade social. O programa é destinado a estudantes de famílias inscritas no Cade Único com renda de até meio salário mínimo por pessoa.
garantindo que nenhum jovem precise abandonar a escola por falta de recursos. Cara, eu acho esse programa fantástico, cara. O Pé de Meia. Olha, chegou mais um aqui, cadê? O Douglas, eu recebo Bolsa Família e não voto na esquerda. Porque tu é burro, Douglas. Essa é a questão. Eu não ganho nada do governo, mas sou Lula até o fim da vida. Parabéns pra você ser Lula. Eu não recebo, deixa eu pausar aqui pra comentar. Lula, vamos lá, Lula, eu vou... cadê o nome desse retardado? Douglas. Douglas, eu vou supor que dê pra conversar contigo, tá? Vamos lá. Cara, tu recebe Bolsa Família. Ou tu recebe porque tu precisa, e se tu perder o Bolsa Família, como o governo Bolsonaro quer acabar com o Bolsa Família, tu vai passar fome, ou você recebe o Bolsa Família sem precisar, e se o governo Bolsonaro tirar o Bolsa Família, não vai mudar nada da tua vida, só que nesse caso tu é um criminoso. Então tu escolhe aqui, ou tu é burro, ou tu é criminoso. Opinem aí, gente. Vocês acham que o cara que recebe Bolsa Família e fica falando mal do Bolsa Família por aí, ele é burro ou ele é delinquente? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Olha, chegou mais um gado aqui, esse Ronaldo Godoy, né? Enfim, parei com vocês hoje. Chega de gado hoje. Gente, 19 horas e 43 minutos em Manaus, 20 horas e 43 minutos em Brasília, programa chegando ao fim. Você que está acompanhando aqui ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. Aquele teu amigo que recebe Bolsa Família, mas odeia o Lula, né? Manda para ele. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login, tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde, e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Valeu, amanhã eu tô de volta, fui!